Quando Deus criou Adão, não lhe entregou um formulário de emprego. Não lhe disse para procurar emprego. Colocou-o no jardim do Éden e lhe deu uma tarefa. O trabalho existia antes do pecado. Trabalho nunca foi concebido para ser trabalho, luta ou sobrevivência. Adão recebeu domínio, autoridade e responsabilidade. Seu papel não era ser empregado, mas sim ser alocado, administrar, cultivar, expandir. E, no entanto, olhe para o mundo de hoje. Desde a infância, somos instruídos a ir à escola, tirar boas notas, encontrar um emprego estável e nos aposentar. Mas esse não é o plano de Deus. Deus nunca pretendeu que o homem corresse atrás de um salário. Ele pretendia que o homem corresse atrás de um propósito. Ele o criou para ser um governante, não apenas um trabalhador, um criador, não apenas um operário. Quando você percebe que sua vocação é maior do que uma carreira, você começa a caminhar em sua verdadeira identidade. O inimigo tem enganado muitos, fazendo-os acreditar que a segurança vem de um salário. Essa provisão está nas mãos de um empregador. Mas o primeiro homem não recebeu um salário, ele recebeu uma tarefa. E esse mesmo princípio se aplica hoje. Deus não o enviou a este mundo para ser contratado. Ele o enviou para ser enviado. Você não foi feito para procurar um emprego. Você foi feito para procurar a missão que Deus lhe deu. O mundo educou as pessoas a pensar que o sucesso está ligado ao emprego. Desde crianças somos instruídos a estudar, encontrar um bom emprego, ganhar um salário e trabalhar até a aposentadoria. Mas esse não é o caminho do reino. Deus nunca disse para procurar um emprego. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Há uma diferença entre o que o mundo ensina e o que Deus nos chama a fazer. O mundo diz para você encontrar um emprego para sobreviver. Deus diz para você encontrar seu propósito para prosperar. O mundo diz que você precisa de um emprego para suprir suas necessidades. Deus diz: eu sou Jeová Jiré, o seu provedor. O sistema mundial é construído com base em trabalho, salários e esforço. Mas o reino de Deus é construído com base na fé, no chamado e na provisão sobrenatural. Observe a vida de Jesus. Ele nunca disse a ninguém para se candidatar a um emprego. Em vez disso, ele chamava as pessoas para segui-lo. Quando conheceu Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores que trabalhavam para ganhar a vida. Mas Jesus não lhes ofereceu uma tarefa melhor na pesca. Ele os chamou para uma missão divina. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Mateus 4:19. Ele mudou o foco deles de um emprego para uma missão, de um emprego para uma missão. Muitas pessoas hoje estão estressadas, ansiosas e frustradas, porque estão buscando carreiras em vez de um propósito. Eles buscam segurança em empregos em vez de encontrar sua identidade em Cristo. Mas um emprego não é o seu destino. Deus nunca o criou para ficar preso a um sistema de sobrevivência. Ele criou você para caminhar em sua missão divina. A diferença entre buscar emprego e buscar propósito é a mesma entre se esforçar e prosperar. Quando você busca um emprego, você depende do homem. Quando você busca o reino, você depende de Deus. Quando você busca um emprego, você se preocupa com as condições econômicas. Quando você busca o reino, você anda em provisão sobrenatural. Quando você busca um emprego, você compete com os outros. Quando você busca o reino, Deus abre espaço para o seu dom. Você não nasceu para procurar emprego. Você nasceu para cumprir um chamado. O mundo diz: encontre um emprego. Mas Deus diz: busque primeiro o meu reino e todas as coisas lhe serão acrescentadas. A questão é: qual voz você vai ouvir? Um emprego é temporário, mas sua vocação é eterna. Muitas pessoas passam a vida correndo atrás de empregos que podem ser tirados de você num piscar de olhos. Demissões acontecem, empresas fecham, economias entram em colapso. Mas o chamado de Deus para a sua vida é algo que ninguém pode tirar de você. Não depende do mercado de ações, do sucesso de uma empresa ou mesmo das suas qualificações. Quando Deus chamou Moisés, ele não estava se candidatando a um cargo de liderança. Ele não estava procurando emprego. Ele estava fugindo do passado. Mas Deus não se importava com o seu currículo.
Ele se importava com o seu propósito. Quando Davi foi ungido rei, ele não estava em um palácio. Ele estava em um campo cuidando de ovelhas. Ele não estava procurando emprego. Ele já estava cumprindo seu chamado antes mesmo que alguém o reconhecesse. O problema hoje é que muitas pessoas depositam sua segurança no salário em vez de na promessa de Deus. Elas definem sua identidade pelo que fazem, em vez de por quem são em Cristo. Mas um emprego pode ir e vir, sua vocação permanece. Uma carreira pode durar 30 ou 40 anos, mas seu propósito foi projetado para a eternidade. O próprio Jesus nunca teve um emprego no sentido tradicional. Ele não era empregado do governo romano, nem de instituições religiosas. Mesmo assim, cumpriu a maior missão da história. Paulo, um homem que já teve status e uma carreira como fariseu, desistiu de tudo para seguir o chamado de Deus. Ele disse: "Então, o que acontece quando as pessoas buscam empregos em vez de propósitos? Elas se veem insatisfeitas, inquietas e constantemente em busca da próxima oportunidade. Passam seus melhores anos trabalhando por dinheiro em vez de causar impacto. Mas quando você assume sua vocação, o trabalho deixa de ser uma questão de sobrevivência. Passa a ser uma questão de importância. Você não acorda todas as manhãs apenas para ganhar a vida. Você acorda para fazer a diferença." Deus nunca pretendeu que seus filhos ficassem presos ao temporário. Ele o projetou para algo maior do que um salário, maior do que uma posição. Empregos vêm e vão, mas o que Deus colocou dentro de você é eterno. A questão é: você investirá sua vida em algo temporário ou se lançará em um propósito que dura para sempre? Deus provê. Seu emprego não é sua fonte. Um dos maiores enganos do mundo hoje é a crença de que o salário é o que te sustenta. As pessoas vivem suas vidas correndo atrás de salários, preocupadas com a estabilidade no emprego e com medo do desemprego. Mas deixe-me lembrá-lo. Seu empregador não é seu provedor. O governo não é o seu provedor. Jesus disse em Mateus 6,26: "Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Você não tem muito mais valor do que eles? Se Deus cuida dos pássaros, criaturas que não registram o ponto nem se preocupam com finanças, quanto mais Ele cuidará de você, seu filho." O problema é que muitos depositam mais fé no salário do que no provedor. Confiam mais no empregador do que em Jeová Jiré. Se o salário for fixo, sentem-se seguros. Se o emprego estiver em risco, eles entram em pânico. Mas Deus nunca nos chamou para viver com medo da provisão. Ele nos chamou para viver pela fé. Considere Elias durante um período de fome. Ele não tinha emprego, nem renda estável, nem empregador com quem contar. Mas Deus ordenou aos corvos que lhe trouxessem comida. E quando o riacho secou, Deus o enviou a uma viúva onde um punhado de farinha e um pouco de azeite nunca faltavam. 1 Reis 17, 04-16. O sistema mundial diria: "Elias, vá arrumar um emprego." Mas o sistema de Deus disse: "Elias, confie em mim e eu proverei. Veja Israel no deserto. Durante 40 anos eles não tiveram fazendas, salários ou conexões comerciais. E, no entanto, todas as manhãs, o maná caía do céu. Seus sapatos não se desgastavam, suas roupas não se deterioraram. Por quê? Porque Deus era a fonte delas. Isso não significa que ficamos sentados sem fazer nada. Deus abençoa o trabalho, mas Ele não quer que sejamos escravizados pelo medo de perder o emprego. Quando você percebe que seu emprego é apenas um canal, mas Deus é a fonte, você para de se preocupar. Se um emprego termina, ele pode abrir outra porta. Se um negócio fracassa, ele pode gerar algo maior. O mundo diz que sem emprego você não sobreviverá. Mas Deus diz: "Eu suprirei todas as suas necessidades de acordo com as minhas riquezas em glória." Filipenses 4, 19. A questão é: em quem você vai confiar? No seu salário ou no seu provedor? O trabalho é uma bênção, mas o emprego é um sistema. Desde o princípio, Deus projetou o homem para trabalhar. O trabalho nunca foi uma maldição, fazia parte do plano original de Deus. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, deu-lhe uma responsabilidade. O Senhor Deus pegou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. Gênesis 2, 15.
Mas observe isto. Adão trabalhava antes que o pecado entrasse no mundo. Isso significa que o trabalho em si não é o problema. A questão é que, após a queda, o trabalho se tornou trabalho árduo. O homem passou de um trabalho alegre e motivado por um propósito para um trabalho doloroso e baseado na sobrevivência. Gênesis 3:17 diz que, por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada, e o homem comeria o pão com o suor do seu rosto. O trabalho tornou-se trabalhoso, tornou-se uma luta, tornou-se um sistema de sobrevivência. Este é o sistema que vemos hoje, pessoas trabalhando apenas para sobreviver, apenas para pagar contas, apenas para chegar ao próximo salário. Esta nunca foi a intenção original de Deus. O emprego, como o conhecemos hoje, é um sistema criado pelo homem, projetado para manter as pessoas dependentes de salários em vez de Deus. As empresas contratam e demitem à vontade. Empregos podem ser substituídos. Funcionários podem ser usados e descartados. E assim as pessoas vivem com medo, agarradas aos seus empregos como se suas vidas dependessem deles. Mas Deus nunca nos criou para sermos escravos de um sistema. Ele nos criou para trabalhar com propósito, para produzir, para criar e para construir. Observe os grandes homens de fé: Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi. Nenhum deles era empregado. Eram líderes, visionários e empreendedores governantes. Eles trabalhavam, mas trabalhavam em sua vocação, não apenas por um salário. O próprio Jesus não era empregado de ninguém. Ele era carpinteiro, sim, mas não dependia de uma empresa ou de um chefe. Ele estava cumprindo sua missão. E quando chamou seus discípulos, não os chamou para conseguir empregos melhores. Ele os chamou para o trabalho do reino. Ele os chamou para andarem com propósito, não apenas para ganhar um salário. Isso significa que você deve largar o emprego? Não. Mas significa que você deve parar de pensar como um funcionário e começar a pensar como um cidadão do reino. Seu trabalho deve ser uma expressão de quem Deus o criou para ser, não apenas algo que você faz para sobreviver. Quando você alinha seu trabalho com seu propósito, seu trabalho se torna uma bênção, não um fardo. O mundo ensina a trabalhar por dinheiro, mas Jesus disse: não se preocupem com o que comerão, beberão ou vestirão. Busquem primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:31-32. Então a questão é: você está trabalhando apenas para sobreviver em um sistema? Ou está trabalhando no chamado que Deus colocou em sua vida? Uma coisa leva à frustração, a outra leva à realização. Qual você escolherá? Examine os evangelhos e você nunca encontrará Jesus dizendo a alguém para se candidatar a um emprego, seguir uma carreira ou procurar emprego. Em vez disso, ele constantemente chamava as pessoas para fora dos sistemas mundanos e para missões divinas. Quando conheceu Pedro, André, Tiago e João, eles estavam ocupados trabalhando como pescadores. A pesca era o seu sustento, o seu comércio, o seu negócio. Mas o que Jesus disse? Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Mateus 4:19. Observe o que aconteceu em seguida. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Não hesitaram. Eles não disseram: deixe-me terminar meu trabalho primeiro. Eles reconheceram que Jesus estava lhes oferecendo algo maior do que um emprego. Ele estava lhes oferecendo uma missão. Veja Mateus, o cobrador de impostos. Ele tinha um emprego estável no governo. Ele estava ganhando dinheiro. Mas quando Jesus passou e disse: sigam-me. Mateus 9:9. Mateus se levantou e deixou tudo para trás. Ele não se apegou à carreira porque entendia que sua vocação era maior que sua posição. Até mesmo Paulo, antes de se tornar apóstolo, era um homem de alta posição. Era fariseu, bem educado, respeitado e empregado no serviço religioso. Mas quando ele conheceu Jesus, tudo mudou. Mais tarde, ele escreveu: o que para mim era lucro, agora considero perda por causa de Cristo. Filipenses 3:7. Paulo abandonou a carreira religiosa para perseguir seu propósito divino. O problema hoje é que muitas pessoas se apegam aos seus empregos como se essa fosse sua vocação suprema.
Elas definem seu valor pelo seu status profissional. Mas Jesus nunca mediu uma pessoa pela sua carreira. Ele os mediu pela obediência. Ele não estava procurando funcionários. Ele estava procurando discípulos. Ele não estava oferecendo salários. Ele estava oferecendo um propósito. Agora, isso significa que você deve pedir demissão amanhã? Não necessariamente, mas significa que você deve mudar sua mentalidade. Você não foi criado apenas para ser empregado. Você foi criado para ser alocado. Jesus quer usar você onde você estiver, mas também quer que você esteja pronto para agir quando Ele chamar. Se Ele lhe pedisse para sair da sua zona de conforto, se afastar da segurança e buscar a fé, você obedeceria? O mundo diz: encontre um emprego, construa uma carreira. Jesus diz: siga-me e eu o farei. O que aconteceria se você realmente o seguisse? Você confiaria nele o suficiente para assumir o seu chamado? Porque quando você segue Jesus, você não encontra apenas um emprego. Você encontra um propósito. E isso vale mais do que qualquer salário. Desde o princípio, Deus projetou o homem para criar, construir e expandir. Em Gênesis 1:28, Ele deu a Adão e Eva uma ordem: sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem-na. Observe que Deus não disse: vão procurar um emprego. Ele disse: seja frutífero. Isso significa que você foi criado para produzir, não apenas para consumir. O problema com o sistema mundial é que ele treina as pessoas para serem consumidoras, não criadoras. Desde a infância, a sociedade nos ensina a estudar muito, conseguir um emprego, ganhar dinheiro e gastar esse dinheiro em coisas que nem precisamos. As pessoas vivem de salário em salário, sem perceber que Deus colocou criatividade, dons e talentos dentro delas para produzir algo maior. Olhe para Jesus. Ele nunca viveu como um consumidor. Estava sempre se multiplicando. Quando havia 5 pães e 2 peixes, ele não saiu para comprar mais comida. Ele a abençoou, partiu, e ela se multiplicou. Mateus 14, 19 e 20. Quando Pedro precisou de dinheiro para pagar impostos, Jesus não lhe deu um salário. Ele lhe disse para ir até o mar e na boca de um peixe encontraria uma moeda. Mateus 17, 27. O mundo quer que você trabalhe por dinheiro, mas o reino quer que você trabalhe com propósito e deixe o dinheiro seguir. A diferença é esta: funcionários trocam tempo por salários, mas pessoas com mentalidade de reino criam valor que se multiplica. Você não foi criado apenas para receber ordens. Você foi criado para inovar, expandir, ser uma bênção. Veja a parábola dos talentos em Mateus 25, 14 e 30. O mestre deu a 3 servos quantias diferentes de dinheiro. 2 deles multiplicaram o que tinham, mas um deles, com medo, enterrou seu talento na terra. O mestre o chamou de mau e preguiçoso. Por quê? Porque Deus espera multiplicação, não estagnação. Neste momento, muitas pessoas estão se apegando aos dons, ideias e potencial que Deus lhes deu, mas têm medo de dar o próximo passo. Permanecem em empregos que odeiam, trabalhando para sobreviver em vez de viver sua vocação. Mas quando você começa a se ver como um produtor, tudo muda. Então pergunte a si mesmo: você está apenas consumindo ou produzindo? Você está vivendo com medo, como o servo que enterrou seu talento, ou está multiplicando o que Deus colocou em você? Deus não o chamou apenas para ganhar a vida. Ele o chamou para criar, expandir e deixar um legado. É hora de deixar de ser um consumidor e se tornar um produtor. Porque no reino, a fecundidade não é uma opção, é uma ordem. O mundo ensina que você precisa de um emprego para sobreviver, mas Deus já colocou algo dentro de você que pode te sustentar: o seu dom. Provérbios 18 e 16 diz: o dom do homem lhe abre caminho e o leva à presença dos grandes. Observe que não diz que o trabalho de um homem lhe abre caminho, mas sim que o seu dom o faz. Seu dom é a habilidade, o talento ou o chamado único que Deus colocou em você. Não é algo que se aprende na escola ou se adquire no trabalho. É algo que está dentro de você desde o nascimento, esperando para ser descoberto. Observe os grandes homens da Bíblia.
Nenhum deles dependia de um emprego, mas todos usaram os dons que Deus lhes deu para cumprir seu propósito. José tinha o dom de interpretar sonhos. Esse dom o levou da prisão ao palácio, tornando-o o segundo em comando sobre todo o Egito. Davi tinha o dom da liderança e da música. Seu dom lhe abriu espaço, levando-o do campo de um pastor à corte do rei. Daniel tinha o dom da sabedoria e das visões. Seu dom o posicionou nas cortes de vários reis, influenciando impérios inteiros. O problema hoje é que muitas pessoas ignoram seu dom e, em vez disso, correm atrás de empregos. Eles se contentam com um emprego em vez de descobrir o que Deus já colocou dentro deles. Mas se você depende de um emprego, está à mercê da economia. Se você depende do seu dom, está à mercê de Deus, que nunca fica sem recursos. O próprio Jesus operou em seu dom. Ele não precisava de salário. Seu dom lhe deu espaço. Ele curou os doentes, expulsou demônios, ensinou com autoridade e transformou vidas. Aonde quer que fosse, a provisão o seguia. Quando não havia comida, ele a multiplicava. Quando Pedro precisou de dinheiro, este apareceu na boca de um peixe. Jesus nunca se preocupou com provisão, porque sabia que sua dádiva sempre lhe daria espaço. Muitas pessoas se frustram na vida porque trabalham além do seu dom. Elas ficam presas em empregos que as esgotam, em vez de viverem o chamado que as realiza. Mas quando você começa a operar com o dom que Deus lhe deu, a provisão segue o propósito. Você não precisa correr atrás de dinheiro. O dinheiro vai correr atrás de você. A questão é: você está usando o seu dom ou está se aproveitando dele? O mundo diz para você procurar um emprego, mas Deus está perguntando o que está em suas mãos. Dentro de você está a chave para a sua provisão. É hora de parar de procurar emprego e começar a desbloquear o dom que Deus já colocou dentro de você. Porque quando você fizer isso, o seu dom abrirá portas que ninguém pode fechar. O mundo diz para você encontrar um emprego, mas Deus o criou para resolver problemas. Cada grande promoção, cada avanço e cada grande líder na Bíblia surgiram porque encontraram uma solução para um problema. Veja José. Ele não se candidatou a um cargo no palácio do faraó. Ele resolveu um problema. O Egito enfrentava uma fome, e José teve a sabedoria de interpretar o sonho do faraó e apresentar uma estratégia para salvar a nação. Essa solução o levou da prisão para a posição mais alta da terra. Gênesis 41:39, livro 40. Veja Daniel. Ele era cativo na Babilônia, mas se tornou um dos principais conselheiros do rei. Por quê? Porque ele resolvia problemas. Quando ninguém mais conseguiu interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, Daniel buscou a Deus, recebeu uma revelação divina e deu uma resposta ao rei. Essa solução o tornou governante de uma província inteira. Daniel 2:48. Veja Davi. Ele era um jovem pastor, ignorado e esquecido. Mas quando Golias apareceu e ameaçou Israel, Davi interveio e resolveu o problema. Ele não tinha emprego no exército, mas tinha fé, habilidade e coragem. Uma vitória sobre Golias mudou sua vida para sempre, trazendo-o ao palácio. 1 Samuel 17:50-51. O sistema mundial ensina as pessoas a procurar empregos, mas o reino ensina as pessoas a se tornarem soluções. As pessoas que chegam ao topo em qualquer geração são aquelas que respondem às perguntas que ninguém mais consegue. Em vez de perguntar: onde posso encontrar um emprego? Comece a perguntar: que problema posso resolver? O próprio Jesus foi o maior solucionador de problemas. A humanidade estava perdida no pecado, e ele veio para ser a solução. Ele não veio para se candidatar a um cargo religioso. Veio para trazer salvação. Por onde passou, atendeu às necessidades, curou os doentes, alimentou os famintos e trouxe vida aos oprimidos. Porque ele andou com propósito, a provisão sempre o seguiu. Se você quer ascender na vida, não corra atrás de empregos. Busque soluções. O mundo recompensa quem resolve problemas. Em vez de rezar por um salário, reze por sabedoria. Em vez de procurar emprego, busque oportunidades de agregar valor. Quando você se torna a resposta para uma necessidade, as pessoas o procuram. Você não foi criado para simplesmente preencher uma vaga. Você foi criado para cumprir um propósito.
O mundo está cheio de problemas, mas você carrega soluções divinas dentro de si. Pare de esperar que alguém o contrate e comece a trilhar o chamado que Deus colocou em você. Porque, quando você fizer isso, portas se abrirão como nenhuma candidatura jamais poderia. Muitas pessoas acreditam que sua sobrevivência depende de um salário. Elas vivem a vida correndo atrás de empregos, temendo o desemprego e medindo sua segurança pela conta bancária. Mas deixe-me dizer, um salário é limitado, mas a bênção de Deus não tem limites. A Bíblia diz em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece, e Ele não traz consigo dores. Observe que não diz que um emprego enriquece. Não diz que trabalho duro ou horas extras enriquecem. Diz que a bênção do Senhor o faz. Há um nível de provisão que não vem do esforço humano. Vem diretamente de Deus. Veja Abraão. Deus o abençoou e ele enriqueceu em gado, prata e ouro não porque trabalhava das 9 às 5, mas porque andava em aliança com Deus. Gênesis 13, versículo 02. Veja Isaque. Houve fome na terra, mas Deus lhe disse para ficar onde estava. Isaque obedeceu e naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais porque o Senhor o abençoou. Gênesis 26, 12. Veja Salomão. Ele nunca pediu riqueza a Deus, mas se tornou o homem mais rico da história porque buscou a sabedoria primeiro. E Deus acrescentou todo o resto. 1 Reis 3:13. Quando a bênção de Deus está em sua vida, oportunidades surgem, oportunidades que você nem sequer pediu. O favor o segue, portas se abrem e ninguém pode fechar. Você não precisa implorar por renda. Os recursos virão atrás de você. O mundo chama isso de sorte, mas no reino se chama favor. Pense nisso. Se o dinheiro fosse a resposta, por que tantos ricos ainda se sentem vazios? Por que celebridades, CEOs e milionários lutam contra a depressão, o vício e a insatisfação? Porque o dinheiro pode sustentá-lo por um momento, mas somente a bênção de Deus traz paz, alegria e propósito duradouros. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que isso significa? Significa que quando você coloca Deus em primeiro lugar, a bênção é o resultado. Provisão não é algo que você precisa perseguir. É algo que é acrescentado à sua vida à medida que você caminha em sua missão divina. Então pare de se preocupar com o salário e comece a buscar a presença de Deus. Pare de correr atrás de empregos e comece a buscar um propósito, porque quando você está sob a bênção de Deus, sempre terá mais do que o suficiente. O mundo depende de salários, mas o povo do reino depende da provisão divina, e essa provisão nunca se esgota. Desde o início dos tempos, o plano de Deus para a humanidade não era apenas sobreviver, mas governar. Em Gênesis 1:26, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele. Observe a palavra domínio. Deus nunca disse para eles terem empregos. Ele nunca disse para eles serem empregados. Ele disse, deixem-nos governar. O inimigo sabe disso e é por isso que ele passou gerações aprisionando as pessoas em modo de sobrevivência. O diabo quer que você acredite que a vida se resume a trabalhar, pagar contas e esperar se aposentar um dia. Mas Deus o criou para algo maior. Ele o criou para ter autoridade. Veja Adão. Deus não o colocou no jardim do Éden como um trabalhador. Ele o colocou como um governante, um gerente, um administrador da criação. Veja José. Ele não permaneceu escravo para sempre. Ele foi da prisão para o palácio e governou o Egito. Veja Davi. Ele começou como pastor, mas não estava destinado a receber ordens a vida toda. Ele foi ungido para ser rei. Toda pessoa que verdadeiramente anda com Deus supera o sistema do mundo e assume sua autoridade divina, porque no reino você não é escravo de salários. Você é herdeiro da promessa de Deus. Jesus não veio para criar funcionários. Ele veio para restaurar a realeza. Ele disse em Apocalipse 5:10, Ele nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus, e reinaremos sobre a terra. Isso significa que você foi feito para andar em autoridade. Você foi feito para possuir, liderar e governar.
Isso significa que você deve largar o seu emprego? Não. Mas significa que você deve mudar sua mentalidade. Pare de pensar como um trabalhador e comece a pensar como um governante. Pare de se contentar em apenas sobreviver e comece a buscar a visão de Deus para a sua vida, porque quando você perceber que foi criado para reinar, nunca mais viverá com medo de perder o emprego. O mundo quer que você trabalhe por dinheiro, mas o reino quer que você governe com propósito. Então eu lhe pergunto hoje: você está vivendo como um trabalhador braçal ou está assumindo sua realeza? Porque Deus nunca disse para procurar um emprego. Ele disse para dominar, e quando você o fizer, nunca mais lhe faltará. Um emprego é temporário. Pode ser tirado de você num piscar de olhos. Empresas fecham. Economias entram em colapso. Cargos são eliminados. Pessoas que depositam sua confiança em um emprego muitas vezes vivem com medo. Medo de demissões, medo do desemprego, medo de não conseguirem pagar as contas. Mas propósito é algo que ninguém pode tirar de você. Veja José. Sua disposição como servo na casa de Potifar foi tirada dele quando foi falsamente acusado e jogado na prisão. Mas seu propósito permaneceu, e esse propósito o trouxe ao palácio. Gênesis 39-41. Veja Daniel. Reis mudaram, impérios se transformaram, mas Daniel permaneceu influente porque seu propósito era maior do que seu cargo. Daniel 6. Veja Paulo. Ele já foi fariseu, muito respeitado no sistema religioso, mas quando conheceu Jesus, percebeu que seu verdadeiro propósito não estava na carreira. Foi na pregação do Evangelho. Filipenses 3:7. Ada. Um emprego pode gerar um salário, mas o propósito traz realização. Um emprego pode acabar, mas seu chamado continua. É por isso que as pessoas que vivem para o trabalho muitas vezes se sentem perdidas quando se aposentam. Elas passaram anos trabalhando para um sistema que nunca as satisfez de verdade. Mas quando você vive com seu propósito, você nunca se aposenta. Continue causando impacto até o seu último suspiro. Jesus não tinha emprego, mas cumpriu o seu propósito. Ele disse em João 4:34: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A satisfação dele não vinha do dinheiro. Vinha de cumprir a sua missão. Essa mesma mentalidade deve estar presente em você. O mundo mede o sucesso por títulos e salários, mas o céu mede o sucesso por obediência e impacto. Você está trabalhando apenas por um salário ou está caminhando na direção para a qual Deus o criou? Porque um dia os empregos desaparecerão, mas o que você fez pelo reino durará para sempre. O mundo lhe diz para procurar um emprego, mas Deus lhe diz para buscar o seu propósito. O mundo ensina você a depender de um salário, mas Deus o chama para depender da sua provisão. O mundo o empurra para o modo de sobrevivência, mas Deus o projetou para domínio, impacto e legado. Desde o início, ele nunca disse para ir procurar um emprego. Ele disse: sejam fecundos e multipliquem-se. Ele disse: dominem. Ele disse: sigam-me e eu os farei prosperar. Cada pessoa na Bíblia que verdadeiramente seguiu a Deus, Abraão, José, Davi, Daniel, Paulo, foi elevada não por buscar empregos, mas por caminhar em propósito divino. O próprio Jesus nunca preencheu um formulário. Ele nunca viveu com medo de provisão e ainda assim não lhe faltou nada. Por quê? Porque ele andou na vontade do Pai e a provisão o seguiu por onde quer que fosse. Essa mesma promessa se aplica a você. Então, hoje eu pergunto: você está buscando uma carreira ou sua vocação? Você está confiando em um salário ou naquele que tem toda a provisão em suas mãos? Porque quando você se entrega àquilo para o qual Deus o criou, você nunca mais precisará correr atrás de dinheiro. Bênçãos virão. Portas se abrirão. Oportunidades virão até você porque Deus nunca disse para procurar um emprego. Ele disse: buscai primeiro o reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Seu propósito está esperando, é hora de entrar nele.